Bom dia, gente, tudo bem? Que bom estar aqui, podendo compartilhar mais uma vez a palavra com vocês. Então, nós estamos trabalhando uma série que chama Raízes, tá? Nós estamos trabalhando, então, os fundamentos da nossa fé, tá? Nós queremos ser enraizados nisso. Então, na semana passada, o Douglas falou sobre uma dessas raízes que se chama a doutrina da regeneração, tá? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a santificação. Então, o Douglas falou sobre a regeneração, sendo aquela última etapa que nós vamos viver nesse processo de salvação que nós estamos vivendo, tá? Quando você olha para a Bíblia, você precisa perceber, às vezes, a forma como a Bíblia ela coloca as palavras. Porque a forma como os autores bíblicos eles posicionavam as palavras, elas vão nos dizer muito sobre o que tinha na mente dele quando ele estava querendo expressar algo. Por exemplo, a palavra salvação. A palavra salvação na Bíblia, ela não fala sobre um único momento. E nem sempre quando você lê salvação na Bíblia, o autor bíblico está necessariamente falando sobre o mesmo processo da sua vida. Então, às vezes, a palavra salvação, ela vai estar ligada ao passado, no sentido de que um dia, na sua história, você foi salvo. E isso fala sobre a nossa conversão, sobre a nossa eleição, sobre a nossa justificação pela fé. Tem momentos na Bíblia em que você vai ver essa palavra salvação sendo usada no presente. E você vai ver, por exemplo, Paulo falando que nós estamos sendo salvos. O que é isso? Santificação. É o que a gente vai tratar hoje aqui. Mas também na Bíblia você vai ver momentos em que Paulo e os apóstolos eles vão colocar a salvação como algo que nós um dia ainda vamos alcançar. Então você vai ver, por exemplo, lá em Romanos 8, que diz que um dia nós seremos salvos. Ele não está falando sobre 3 salvações diferentes, ele não está falando sobre 3 conversões diferentes, mas Paulo está dizendo que a salvação é um processo que acontece em 3 etapas. Um dia você foi salvo, você está sendo salvo e um dia você será salvo. Amém? Então o Douglas, na semana passada, ele tratou sobre esse aspecto futuro da nossa salvação. O que vai acontecer conosco quando Cristo voltar, basicamente. Nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos não mais lutar contra o pecado. Mas a questão é que existe uma jornada, existe um processo, e o nome dessa jornada, o nome desse processo, nós chamamos de santificação. E para entender isso, eu queria que você abrisse um texto aí comigo, que está no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 6. E a gente vai ler do versículo 20 até o versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 20 até o versículo 23. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se você olhar para esse texto, você vai ver exatamente esse processo de santificação, ou melhor, de conversão, santificação e glorificação. Quando você olha para os primeiros versículos aí, para o versículo 20, você vai ver que Paulo está falando sobre um estado que não tem a ver com aqueles que aceitaram Jesus. Ele vai falar sobre aqueles que eram escravos do pecado.
Ou seja, esse era o meu e o seu estado antes da nossa conversão. Antes de nós entendermos que Jesus, ele é o único e o suficiente Salvador que nós precisamos. Que ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Que ele é a única forma que nós temos de encontrar propósito para a nossa existência aqui na terra. Então, nesse primeiro versículo, Paulo está falando sobre isso. Ele está falando sobre a nossa conversão. Sobre um momento na nossa vida onde você deixou de ser escravo do pecado e você agora se tornou um escravo de Deus. Essa é a sua posição agora. Todos nós somos escravos. Não mais do pecado, mas agora nós fazemos parte dos escravos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos parte do corpo de Cristo. E no versículo 22, ele vai dizer que esse fruto que é gerado a partir do momento em que nós somos escravos de Deus, é um fruto que gera no nosso interior santificação. Ou seja, esse processo contínuo de transformação. E para que existe esse fruto? Se você continuar lendo aí, ele vai dizer assim: e por fim, a vida eterna. O que é a vida eterna? Regeneração. Sei que às vezes é muito termo e coisa que às vezes parece ser só técnica, mas o fato é que às vezes na vida cristã a gente precisa estar consciente dessas coisas. Porque eu tenho a impressão, por exemplo, que quando a gente fala que nós estamos passando por um processo de santificação, talvez você perceba isso de forma muito fácil na sua vida agora, enquanto a gente está falando sobre isso. Mas o ponto é, será que nós temos consciência de que isso está acontecendo em cada instante da nossa vida? Será que quando você passa por um momento de dificuldade, quando você passa por um momento de dúvidas, quem aqui um dia já se questionou sobre a sua fé? Pode erguer a mão, tá? Não é pecado não. Hein? Duvidar não é um pecado. Deus, ele ama que você erga questionamentos, porque ele é suficiente para resolver eles dentro de você. O problema não é a dúvida, o problema é o que você faz com ela, o que você gera dentro do seu coração a partir da dúvida. E Deus ama quando ele vê alguém que tem um coração que é questionador de forma sincera. Então, esses processos que a gente está vivendo, fala sobre não só um momento da nossa vida, mas fala sobre toda a nossa vida. A partir do momento em que você se converteu, o Espírito Santo que veio habitar dentro de nós, ele está trabalhando no nosso interior para nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Quer você esteja consciente disso ou não, quer você consiga perceber em determinados momentos da sua vida ou não, esse é o lugar que nós estamos. Se você quer dar um outro nome para a santificação ela poderia ser simplesmente chamada de a vida cristã. A vida cristã, ou o caminho que você está trilhando agora como um filho de Deus, é o caminho de você ser transformado à imagem do Filho. E o Espírito Santo, ele está fazendo isso no nosso interior, agora nesse exato momento. Ele está nos transformando desde o momento em que você acordou hoje de manhã até o momento em que você vai dormir. E ele está fazendo isso desde o momento em que você se converteu até o dia que você morrer ou até o dia que Jesus voltar, o que vier antes. Ok? Então, ter muitas vezes um termo na sua mente te ajuda a você conseguir perceber esse processo que você está vivendo. Dar nome para as coisas é algo importante na nossa vida para que você crie consciência daquilo que está acontecendo. Então é por isso que eu queria começar trabalhando uma pequena definição de santificação. A santificação, ela é a obra progressiva de Deus e dos crentes, que nos torna cada vez mais livres do pecado e cada vez mais semelhantes a Cristo em nossa vida
presente. Isso é santificação. É esse processo de transformação, onde nós temos dois agentes trabalhando: Deus e você. Tá? Deus e você estão trabalhando em uma parceria, estão construindo uma casa, e o nome dessa casa é Guilherme. Deus e eu, nós estamos trabalhando em uma parceria para construir esse lugar que tem a ver com refletir a glória de Deus para as outras pessoas. Tem a ver com ser transformado à imagem do Filho. De maneira bem simplificada, a santificação, ela é então o processo pelo qual uma pessoa peca menos e obedece mais à lei de Deus. Esse é o processo. Por quê? Porque a Bíblia ela vai descrever o nosso estado antes da nossa salvação como o estado de alguém que estava completamente inundado e completamente perdido nos seus pecados e delitos. Não existia nenhuma possibilidade de você ter um encontro profundo de conhecimento de Deus, porque fora desse ambiente de você ser um filho de Deus, você é considerado um injusto. Ou assim, na literalidade da palavra, nós, antes da cruz, nós éramos considerados desgraçados, fora da graça de Deus. Mas o que acontece é que quando a graça nos alcança, quando a salvação ela entra no nosso coração, quando nós começamos a viver aquilo que o autor de Hebreus vai chamar de uma nova aliança em Cristo, o nosso coração é transformado e agora nós temos a capacidade, foi nos dado algo, e esse algo é a capacidade de sermos transformados de maneira profunda à imagem de Cristo. Uma pessoa que não é convertida, ela pode olhar, ela pode ler a Bíblia, ela pode se conformar aos padrões que a Bíblia vai estabelecer, mas a mudança que a Bíblia nos estabelece não tem a ver só com o moralismo, não tem a ver só com uma mudança na sua carcaça, porque se fosse assim, Jesus ele não ia implicar o tanto que ele implicou com os fariseus. Porque às vezes a gente tem uma falsa ideia de que os fariseus, eles eram hereges. Que os fariseus, eles eram aqueles que estavam o tempo todo distorcendo a palavra de Deus e trazendo uma mentira. E isso não é verdade. Os fariseus, eles estavam aplicando a lei, óbvio que tem exageros, e óbvio que... Mas se você olhasse para um fariseu, ele seria alguém irrepreensível. Paulo ele vai se colocar dessa forma. Paulo ele vai dizer, eu era fariseu de fariseus. Se tivesse alguma coisa que eu podia me orgulhar, era na minha moralidade. A questão é que quando nós estamos falando sobre santificação, nós não estamos falando sobre uma simples mudança externa. Nós estamos falando sobre refletir a glória de Deus a partir do nosso interior. Nós estamos falando sobre uma mudança que não pode acontecer só por meio de você. E é por isso que esse caminho de santificação, ele é uma parceria. É por isso que esse caminho de santificação, ele não envolve só o indivíduo. Não tem a ver só com você. Não tem a ver só com a força que você faz. Mas tem a ver com unir. E isso é um mistério. Ok? É o unir do trabalho entre Deus e você no processo de você ser transformado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a santificação, ela é uma obra que está sendo construída na nossa vida por inteiro. E que a santificação, ela é um processo que acontece do momento em que você se converte até o fim da sua vida. Então, a santificação, ela não é um patamar que um dia nós vamos chegar. A santificação, ela é uma jornada. Ainda que
na história da igreja, a gente tenha irmãos no corpo de Cristo que um dia disseram que o crente, um dia ele ia conseguir chegar num patamar onde ele nunca mais ia pecar. Quando nós olhamos para o testemunho da Escritura, nós vemos que isso não é uma verdade. Durante toda a sua vida, você vai estar diante de uma escolha. E essa escolha tem a ver com pecar ou não pecar. Porque o processo de santificação fala sobre isso. Constantemente nós somos tentados na nossa fraqueza e a nossa carne e o diabo estão querendo nos desviar do caminho de Deus. Estão querendo fazer com que essa glória que um filho de Deus deveria refletir seja ofuscada, seja apagada. Quando você olha para Jesus no Sermão do Monte, uma das características que ele vai dar sobre um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão, ele é como uma luz que ilumina. Ele é como uma luz que ela traz a verdade para os lugares onde ele está. E a questão é que a vida cristã, ela é uma jornada constante de uma luta diária. O melhor conselho que nós teríamos para a vida cristã é você entender que a vida cristã é uma guerra. É uma guerra onde o diabo ele já foi derrotado, mas a sua carne ela precisa ser despida para que você possa refletir a glória de Deus. Então, o conselho é: faça a guerra. A jornada da santificação, ela é uma coisa para toda a nossa vida, mas ela é uma guerra constante. Porque constantemente nós estamos sendo afligidos por tentações. Constantemente você tem uma luta dentro de você que quer te levar para o pecado. Mas o que a santificação, o que o entendimento correto da santificação, ela precisa colocar dentro do seu coração, é que por meio da cruz de Cristo, você tem tudo o que você precisa para não pecar mais. É que por meio da cruz de Cristo, porque agora você é um filho de Deus, você tem todos os recursos de satisfação, você tem todos os recursos morais, você tem todos os recursos no seu intelecto, nas suas emoções, para não pecar mais, para vencer essa batalha. Não pela nossa força, mas porque Cristo conquistou esse lugar para nós. Porque Cristo nos trouxe a verdade de que assim, te falar uma coisa, que sabe Jesus, que Ele te ama. E o processo de santificação é você entender que Ele é o maior interessado em fazer com que você seja parecido com Ele. Tem um corinho pentecostal, tá? Voltando às origens agora, que dizia assim que Deus vai te matar e te ressuscitar. Santificação. Esse é o trabalho de Deus. Você quer entender o que Deus está querendo fazer dentro de você? É isso. Ele quer te matar. Ele quer matar toda a sua carnalidade. Ele quer destruir quem você acha que você é. Porque o papel do Espírito Santo não tem a ver com você se olhar a partir da sua perspectiva das coisas, mas tem a ver com você começar a se olhar a partir dos pensamentos de Deus sobre você. Então Ele quer te matar. Vira para o irmão que está do seu lado e entrega essa palavra de vitória para ele aí. Deus quer te matar. O Espírito Santo está trabalhando dentro do seu interior para acabar com você. Aleluia, glória a Deus, né? Culto da vitória. Mas esse é o processo. É isso que Deus está trabalhando em nós. E essa é a beleza da santificação. A beleza da santificação é que ela não depende só de você. É que Cristo, Ele conquistou a autoridade na cruz para que eu e você pudéssemos ser santos e irrepreensíveis.
Então ela não é um patamar. A santificação, ela não é nem um estereótipo. Já viu? Estereótipo de santidade? É o cara que é todo certinho, não usa, não fala nada fora do lugar e está tudo certo. Então a Bíblia, Jesus vai descrever às vezes esse tipo de pessoa, chama sepulcro cariado. Mas não é essa transformação que Deus tem para nós. Ele fala sobre uma jornada. Nós também precisamos entender nesse processo da jornada da santificação, que ainda que você possa ter encontros profundos e transformadores com Deus em um momento específico da sua vida, você não deveria depositar a confiança da sua transformação simplesmente nesses momentos. Sabe, isso é o que muitas pessoas entendem errado e depositam a sua confiança errado em momentos de avivamento. Deus trouxe muitos momentos de avivamento durante a história. Se você lê a sua Bíblia e se você lê a história da igreja, você vai ver momentos em que a presença de Deus desceu fisicamente em lugares. Se você lê livros que falam sobre Azusa, aquele galpão que eles se reuniam, diz que tinha uma nuvem da presença de Deus naquele lugar. Diz que pessoas que desciam do trem a quadras de distância caíam no chão pedindo perdão pelos seus pecados. Isso é maravilhoso quando acontece. Mas isso tem a ver com o ato soberano de Deus que Ele faz quando Ele quiser. A nossa vida de santidade não deveria ser simplesmente apoiado nesses momentos. Como se a transformação que você precisasse dependesse única e exclusivamente de uma intervenção pirotécnica e profunda e um momento de avivamento para você ser santo. Não! A nossa jornada como cristãos é que no dia a dia, no nosso cotidiano, momentos, situações e pessoas vão se apresentar na nossa frente, e tudo isso tem a ver com a soberania em que Deus está guiando a nossa história para nos santificar. E quando você entende isso, talvez seja mais fácil de você entender porque, de vez em quando, um ímpio, ou até mesmo um irmão, vem e pisa no seu calcanhar. Porque, às vezes, alguém discute com você. Porque, às vezes, você passa por situações que você não consegue entender. Mas você precisa ter consciência de que em tudo que acontece no seu dia, por que às vezes alguém te dá uma fechada no trânsito, sabe? Já aconteceu isso com você? Aquela fechada que te sobe uma raiva, que na sua mente você já saiu do carro e já bateu na pessoa que te deu aquela fechada. Então, será que Deus ele não está querendo tratar da sua ira nesse momento? Será que Deus ele não está querendo tratar talvez das palavras que sua boca solta? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que do coração sai. Deveria ser, um cristão deveria sair vida. E às vezes o que está saindo é mais do que maldição, às vezes. Então nós precisamos estar conscientes disso. De que essa jornada não tem a ver com um momento específico na sua vida, mas tem a ver com todos os minutos da sua vida, desde o momento em que você se converteu. E talvez de forma prática você veja isso. Talvez se você tem alguns anos de conversão, você pode olhar para trás agora e lembrar de talvez pecados, ou talvez formas de agir que você tinha, que hoje você não tem mais. Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo ele faz em nós. Ele está trabalhando. Nós precisamos entender que a santificação tem a ver com o Espírito Santo estar 100% disponível a nós, todos os dias. E intencionalmente trabalhando na nossa santificação. Paulo ele vai descrever isso dizendo que
no nosso interior, o Espírito, ele está constantemente lutando contra a carne. Quem já leu esse texto? Poucas pessoas. Ali tem uma... Que o Espírito luta contra a carne. E esse texto, ele não está falando sobre o seu espírito. Se você olhar, não sei se está em todas as traduções, mas na maioria das traduções, essa palavra espírito está com letra maiúscula. Porque é uma ajuda que o tradutor ele deu para nós, para entender que não tem a ver com o seu espírito lutando simplesmente, mas tem a ver com a luta que o Espírito Santo, que foi depositado em nós, está fazendo constantemente. E nós precisamos entender que a santificação, ela precisa tocar em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, a santificação não é só uma mudança moral. Não é só um moralismo religioso que muitas pessoas têm vivido, infelizmente, hoje. Elas olham para o cristianismo e elas percebem que um viver moral ajuda não só elas, mas toda a sociedade, e elas abraçam isso. Viver verdadeiramente o cristianismo não é só você fazer tudo que é certo. É você ter um coração certo posicionado no lugar. Então, a santificação, ela vem para tocar, obviamente, o nosso intelecto. Ela vem para tocar as nossas emoções. Porque talvez você possa olhar para a sua vida e perceber que tem dificuldades que você passa hoje, que você já consegue se alegrar. Tem pessoas que você convive e quando você olhou para elas, você julgou ela e disse assim, essa pessoa eu nunca vou conviver na minha vida. Mas quem sabe, o Espírito Santo não está trabalhando no seu interior e agora quando você olha para essa pessoa tem amor no lugar de rejeição. Essa é a atuação do Espírito Santo dentro de nós. Talvez você possa olhar para situações que você não tinha paciência nenhuma. E hoje você tem mais calma na forma de agir. Porque a santificação toca essas áreas. Muitas pessoas elas querem enfatizar, isso é um lado do pensamento cristão, que essa mudança moral é a única coisa que nós temos para hoje. Mas, por exemplo, Paulo ele vai dizer, inclusive, eu não sei onde a Gabi está, mas eu vou dar um versículo para o negócio que ela falou no DNA quarta-feira. Tá? A santificação envolve um processo integral de mudança que, inclusive, tem a ver com o nosso corpo. Quer ver um texto que fala sobre isso? 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique. Então ele está falando sobre santificação aqui, estamos juntos? Que o próprio Deus de paz vos santifique. Completamente. Ou seja, não é a santificação de uma área da sua vida. A vida de santificação precisa tocar tudo. Só que Paulo vai afunilando o negócio. E ele vai dizer assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a transformação do Espírito Santo é uma transformação que deveria tocar tudo. Sabe que nós, como cristãos, por sermos cristãos, por estarmos vivendo uma vida de santificação e se parecendo com Jesus, nós deveríamos, por exemplo, ser os primeiros a estar envolvidos em questões que envolvem o meio ambiente, por exemplo. Porque nós estamos buscando uma transformação que vai além da nossa alma, que vai além de um viver bem com os nossos próprios dilemas, mas nós estamos buscando representar uma transformação que um dia vai acontecer por completo na história quando Jesus voltar. Então, sabe, aquele lixo que você joga da janela do carro? Talvez essa é a área que o Espírito Santo está querendo tocar com você. Porque não tem a ver só com o seu coraçãozinho. Tem a ver com tudo. Tem a ver com a forma como você se veste, tem a ver com a forma como você come, tem a ver com tudo. O Espírito Santo, ele quer nos transformar em tudo.
Ele quer nos fazer parecido com Jesus em todas as áreas, desde o nosso coração até as nossas ações para com os outros. Então a gente precisa entender que a santificação, ela também tem a ver com o nosso crescimento na percepção da obra da cruz. Queria pedir para o pessoal colocar um gráfico aqui. Aí, ó. A nossa santificação, ela tem a ver com a nossa percepção, ok? Da cruz, da ação da cruz da nossa vida. Então, basicamente a vida cristã, ela deveria caminhar em duas direções. A primeira delas tem a ver com você, ao longo da sua vida, perceber a santidade de Deus. Porque provavelmente quando você se converteu, você tinha poucas informações sobre esse Deus que te conquistou. E a vida cristã, ela fala sobre isso. É como a gente anda falando. Deus nos deixou um livro. E esse livro revela o caráter de Deus. E faz parte da vida cristã você ler esse livro aqui para conhecer mais quem Ele é. E a verdade é que, à medida que você vai conhecendo mais a Deus, você vai se deparando com a glória, você vai se deparando com a beleza, você vai se deparando com a santidade de Deus, e isso deveria te deixar embasbacado. O seu conhecimento de Deus, de anos atrás, não deveria ser o mesmo conhecimento que você tem sobre os atributos de Deus que você deveria ter hoje. A vida cristã, ela fala sobre essa oportunidade que Deus nos deu de conhecer verdadeiramente quem Ele é. Então é para esse lado, ou esse é um dos lados, que a vida cristã ela deveria caminhar. O segundo lado é o que está escrito aqui embaixo, que tem a ver com a percepção do quão pecador você é. Sabe por quê? Porque ainda que quando você se converteu, você fez uma oração, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, isso é um buraco muito mais profundo do que você podia ter noção do momento que você se converteu. É interessante, Paulo, quando você lê as cartas em ordem cronológica, você vai percebendo como que Paulo ele vai se relacionando com Deus nesse processo. Nas primeiras cartas que ele escreve, ele vai se colocar como, ele já é humilde, mas ele vai se colocar como o menor dos apóstolos. Mas à medida que Paulo ele vai amadurecendo na fé, ele chega numa das últimas cartas e ele diz assim, eu não sou só o menor dos apóstolos, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou a pessoa mais miserável que existe. Olha, é Paulo, tá? Só lembrando. É Paulo. Então Paulo ele passou por esse processo de que, à medida que ele avançou na vida cristã, ele foi crescendo na percepção dos seus pecados, e a questão é, o que você faz com isso? O nome disso é cruz. Nós precisamos crescer na percepção de que a nossa santificação, ela só acontece porque existe uma cruz na história, falando da salvação de Deus para nós. Então o entendimento que nós temos sobre a cruz, ela deveria crescer na nossa vida. Nós deveríamos colocar a cruz em muito mais situações da nossa vida, à medida que nós desenvolvemos a vida cristã. À medida que Deus nos transforma para sermos a imagem do seu Filho, isso tem com você se entregar cada dia mais diante da cruz de Cristo. Isso tem a ver com você perceber cada dia mais a grandeza do Evangelho que te tocou. Mas infelizmente, nem sempre essa é a reação que nós temos. Passa para a próxima imagem, é o mesmo gráfico, só. Às vezes nós achamos que a percepção da cruz é algo que basta só para o momento em que você foi salvo. Então quando você se converteu, você fez uma oração, você entendeu que a cruz de Cristo perdoou os seus pecados, talvez sua vida estagnou ali. E quando isso acontece, nós vamos sempre tentar preencher esse vazio que é colocado de alguma forma.
E quando você se depara com a grandeza de Deus, e olha para a sua vida sem depender da cruz de Cristo, o que você vai tentar fazer é performar. E talvez é por isso, ou talvez esse é um dos motivos que essa teologia coaching ela faz tanto sucesso no meio da igreja. Porque não tem a ver com olhar para a cruz de Cristo. Não tem a ver com depender do sangue de Jesus que nos lava do pecado, mas tem a ver com você se auto alguma coisa. Então a dica na vida cristã é, sempre que tiver auto alguma coisa, já começa a desconfiar. Porque a vida cristã não é auto nada. É o contrário disso. É você olhar para Cristo e dizer que só Cristo é suficiente. Então, sempre quando tem autodesenvolvimento, alta performance, que são as palavras do momento agora, pode ser que isso não esteja refletindo as verdades sobre o Evangelho. E o que acontece quando você se depara com o seu pecado, mas não tem a consciência da cruz de Cristo, é que você vai ser um fingido. Você vai tentar esconder, ao invés de confessar o seu pecado, você vai buscar esconder isso de todas as formas. Você vai viver como um mascarado da vida cristã. Já viram? Pessoas que são crentes e convivem uma vida inteira com um monte de pecados não confessados. E cada vez que eles vão conversar com alguém, eles colocam uma máscara diferente, fingimento. Quando a Bíblia ela diz que ao entrarmos na presença de Deus, nós não precisamos usar máscara alguma, nós não precisamos ter nenhum tipo de fingimento, nós precisamos ser sinceros. Sinceridade ao entrar diante da presença de Deus. Então essa é a consequência de caminharmos a nossa vida cristã sem perceber a cruz e a grandeza e a verdade do Evangelho. Nós não vamos conseguir viver uma santificação profunda se a cruz de Cristo não crescer no seu interior. Terceiro ponto é que a santificação ela envolve duas partes que estão acontecendo constantemente dentro de nós. A primeira delas é aquilo que nós poderíamos chamar de mortificação. E a segunda é o que nós poderíamos chamar de vivificação. A nossa vida diária tem a ver com essas duas coisas caminhando ao mesmo tempo. Constantemente você está morrendo para si mesmo. Constantemente você está, como Paulo vai dizer, se despindo do velho homem. Esse despir do velho homem é como se você tivesse um casaco velho, rasgado, todo acabado. Esse é o seu velho homem, com as suas antigas convicções, com o seu antigo estilo de vida. E você, ainda que você nasceu de novo, ainda que você entrou para dentro da porta do Evangelho, você ainda está vestindo aquele casaco. E o chamado de Cristo para nós é que você tire esse casaco, que você mortifique a sua carne, que você não viva mais da mesma forma em que você está vivendo. Romanos 6, o mesmo capítulo, mas no versículo 6 ele vai dizer: pois sabemos disso, a velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. A vida cristã fala sobre isso, fala sobre uma guerra para que você peque menos. Talvez você olhe para dentro de você e você veja pecados que você luta uma vida inteira. Tem duas respostas para isso. Deus ele está te aperfeiçoando no processo de você lutar contra o pecado. Ou talvez o que você está fazendo não é lutar contra o pecado, mas é viver abraçado com ele, porque talvez você nunca teve uma experiência real e profunda de conversão. Porque, às vezes, talvez você só está tentando se adaptar a um meio que você se sentiu bem.
Você vem para a igreja e tem uma coisa legal acontecendo aqui. E você se sente bem no relacionamento com as pessoas. Mas talvez você nunca experimentou uma profunda mudança na sua vida e no seu caráter. Então isso é a mortificação. Mas ao mesmo tempo, Paulo ele vai falar que o processo de santificação não tem a ver só com você não pecar mais. Mas o processo de santificação tem a ver com você encontrar uma nova vida em Cristo. Tem a ver com você mudar os seus pensamentos. Tem a ver com você mudar o seu estilo de vida. Tem a ver com você olhar para Jesus, contemplar a obra de Cristo e tudo ser transformado dentro de você. Ser cristão é isso. É a forma como você olha para a realidade que te cerca mudar. A forma como você percebe as pressões que estão na sua volta mudar. Por quê? Porque a capacidade que nós recebemos por meio da santificação é olhar para a realidade a partir da perspectiva de Deus. Paulo ele é muito preciso em falar isso, e infelizmente o versículo é sempre distorcido. Ele vai dizer que as pressões, tudo aquilo que ele passou nessa era, nem se compara ao eterno peso de glória. Que as leves e momentâneas tribulações, e a gente sempre fala isso, né? Lembra aí das tribulações de Paulo. Ele sofreu um naufrágio, foi chicoteado, ele foi dado como morto algumas vezes. Essas são as leves e momentâneas tribulações. É porque é leve e momentâneo? Não, Paulo, a partir do momento em que ele se converteu, ele foi perseguido a vida inteira. Paulo, ele morreu por causa da mensagem que ele pregava. Vamos combinar, não é leve e momentânea tribulação ser chicoteado. Não é leve e momentânea tribulação você passar por muitos períodos da sua vida tendo que fugir por causa da mensagem que você abraçou. Mas se torna leve quando você aprende a olhar a partir da perspectiva de Deus. E isso é o que Paulo vai chamar de loucura. Isso é o que Paulo vai dizer que alguém que tem uma mente natural não consegue entender. Por quê? Porque essa é uma capacidade que você ganha a partir do momento em que você começa a se relacionar com o Espírito. Essa é uma capacidade que você ganha a partir do momento em que você deixa o Espírito Santo modelar quem você é. E para isso, talvez, você vai ter que abrir mão de muitas convicções. Talvez isso envolva você repensar a forma como você lida com as pessoas na sua volta. A forma como você lida com as pessoas no seu trabalho. A forma como você faz negócios, talvez. Talvez isso mude a forma como você encare a missão que Deus tem para você. Ou talvez isso mude as convicções que estão profundamente arraigadas dentro de você. Quer elas políticas, econômicas ou qualquer coisa assim. Porque o processo de santificação tem a ver com essa transformação. O próximo texto que eu queria ler com você está no livro de Efésios. Efésios 4. E eu queria te mostrar esses dois processos, então, de mortificação e vivificação. Efésios 4, versículo 21. Se é de fato o que ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Então, vamos lembrar, para quem Paulo está escrevendo, ele está escrevendo isso para cristãos. Ele está escrevendo isso para irmãos em Cristo. E ele está dizendo assim que, antes vocês tinham uma forma de andar, ou um tipo de procedimento, que estava intimamente ligado a desejos que eram maus e enganadores. Mas que agora
Então, eu quero que você perceba isso. Paulo está instruindo a igreja, ele está dizendo assim, agora ainda essas coisas estão em vocês, mas o trabalho que vocês precisam fazer é se despir delas. E o versículo 23, e a vos renovar no espírito da vossa mente. Então, a se renovar no espírito que foi colocado dentro de nós, que se chama o Espírito Santo de Deus. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo está fazendo um equiparar aqui a desejos maus e enganadores com justiça e santidade. Ele está dizendo que o velho homem, ele é fundamentado em um tipo de pensamento, ele é fundamentado em uma forma de agir, mas o novo homem tem a ver com renovar a nossa mente constantemente na justiça e na santidade de Deus. E agora nos próximos versículos, Paulo ele vai aplicar esses dois movimentos, de mortificação e vivificação. Olha só, versículo 25. Por isso, abandonai a mentira. O que é a mentira? O velho homem. Não está falando sobre conversão aqui. Ele está falando sobre práticas. Então, mentira, o velho homem. E cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então percebe, Paulo está instruindo aqui, não só a você deixar de pecar, pare de mentir. Mas ele está dizendo que em Cristo nós temos um novo procedimento que é falar a verdade. Versículo 26. Quando sentirdes raiva, ninguém sente raiva aqui não, né? Não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. O que é? Raiva, nesse sentido negativo, o velho homem. Versículo 28. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Percebe o processo? Não tem a ver só com quem roubar, não roubar mais. Mas tem a ver com algo que vai além. Tem a ver com aquele que roubava não rouba mais, mas agora trabalha e expressa o caráter de Deus por meio dessa atitude. Ele dá ao próximo, ele serve os outros. Então, santificação, talvez exista uma outra palavra, que essa palavra está meio fora de moda, mas existe uma outra palavra para expressar a santificação, que é piedade. Porque piedade é exatamente o se conformar à imagem de Deus que está para além do seu interior. Então não é só que você não rouba mais, mas é que agora, com um novo homem, você usa do seu trabalho não para um fim egoísta. Você usa do seu trabalho para servir o seu próximo. Você usa do seu trabalho para refletir a glória de Deus como quando uma necessidade se apresenta diante de você. Porque o moralista ele vai dizer isso, não, eu não roubo. Eu não faço nada que não está certo, eu pago os meus impostos. Mas a questão é que a vida cristã te desafia para muito mais além disso. A vida cristã te coloca uma pergunta que é, ok, você não rouba mais. Mas a questão é, as suas atitudes revelam que Cristo habita dentro de você ou não? Isso é santidade. Por isso que eu queria enfatizar que é algo completo. É algo que atua de forma integral dentro de nós. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmita graça aos que o ouvem. Mais uma vez, o que é, sei lá, talvez no nosso contexto, assim, não falar um palavrão? Mortificar o velho homem. Mas a Bíblia não está interessada só nisso.
ela está preocupada se você tem usado as suas palavras para edificar o seu próximo, para tocar no seu próximo, para olhar para a vida dele e se importar com o que o seu próximo está falando. E para finalizar, eu queria te mostrar 6 fatores que atuam na nossa santificação. 6 fatores que atuam na nossa santificação. E o primeiro deles é o próprio Deus. Okay? Deus está agindo. Eu queria só citar um texto aqui, Filipenses 2, versículo 13, que diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então sabe, quando você vence um pecado, é a certeza que você pode olhar para dentro de você e dizer: Deus está trabalhando no meu interior. Ele está me dando vontade, Ele está me dando o querer, mas ao mesmo tempo Ele está realizando isso em nós. Por quê? Porque Jesus, Ele não veio só para te deixar uma lista de tudo que você precisa fazer. Às vezes a gente olha para o cristianismo dessa forma. A gente pensa que Jesus veio, morreu na cruz, beleza, você aceitou, você está na família, e agora Ele te entregou um panfletinho, que tem várias regras que você precisa cumprir. E aí um dia Ele vai voltar para te cobrar isso. Graças a Deus, Jesus não é assim. Porque Ele não está só interessado em que você entenda quais são os mandamentos, mas Ele está te levando e te conduzindo para que você seja apto para cumpri-los. Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele não nos deixa órfãos em nenhum momento. Ele está atuando dentro de nós. Então, o primeiro fator é isso. É o próprio Deus. É você ter a consciência de que quando você olha para a sua vida e tem uma vivência de pecado, você pode dizer: mas Deus tem o poder de me dar graça para vencer isso. O segundo fator é a própria palavra de Deus. Por quê? Porque à medida que você vai conhecendo a verdade, essa verdade tem o poder de te transformar à imagem dele. Foi a palavra, é a escritura, aquilo que te dá os parâmetros. Viver uma vida de santidade não é você viver segundo os seus próprios parâmetros. Não é você viver segundo as suas próprias regras. É você viver segundo o padrão de Deus. Mas como que você vai conhecer esse padrão relacional de Deus? Lendo a Bíblia. Indo para a Escritura. Terceiro fator que atua na sua santificação são as pessoas. A vida de santificação, ela não é uma vida que foi criada para você viver de forma isolada. A vida de santificação, ela deveria ser uma vida vivida no meio da comunidade. Sabe por quê? Porque você não tem uma percepção completa sobre você mesmo. Você faz coisas muitas vezes que você não percebe, sabia disso? E muitas vezes são coisas pecaminosas. E sabe o que você precisa? Você precisa de pessoas, você precisa de amigos de aliança, você precisa de irmãos em Cristo que chegam para você e dizem assim: isso aqui está errado. Você viu o que você fez? Você viu como você reagiu? Você viu o que você está fazendo? Ou melhor, ou inclusive, você viu o que você está deixando de fazer? Eu já tive um momento que eu tive que chegar para um irmão e confrontar ele, e mostrar para ele o que ele não estava fazendo em relação a criar os filhos. E foi muito difícil essa conversa. Foi muito difícil. Eu pontuar para ele: então, você está fazendo isso, mas você está deixando de fazer isso, 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 isso. Porque a nossa percepção sobre nós mesmos não é completa. Nós precisamos do Espírito mostrando as coisas do nosso coração, mas nós também precisamos da ação do outro. Se você quer viver uma vida de santidade, não adianta você se trancar numa caverna e nunca mais pecar, porque isso não é uma vida de santidade completa. A vida de santidade acontece no corpo. É pedra afiando pedra, sabe? É nos conflitos, é nos momentos bons também. Às vezes a gente tem um olhar pessimista: não, é só quando a casa está caindo. Não,
é em boas conversas, é em bons momentos onde nós meditamos juntos na palavra, é em momentos onde você abre uma brecha em você, e você é intencional em deixar irmãos tocarem na sua vida. Você já fez isso? Alguma vez você já teve coragem de fazer isso? De chegar para um irmão que você olha e que você entende, óbvio, que é um irmão mais velho que você, que tem algo que pode falar na sua vida e você ser intencional em dizer: irmão, eu vejo que você tem uma graça nisso. Você pode tocar na minha vida? Você pode pontuar coisas que você vê no meu interior que não estão de acordo? Porque muitas vezes a gente vive uma vida cristã e religiosa satisfeita. Se o meu pastor, o meu líder de DNA não vier me falar nada, né? Eu é que não vou procurar. É aquela velha história do homem que não vai no médico, né? Assim, enquanto o médico não falar nada, porque não existe, o cara está morrendo. É isso. Mas você já foi intencional em viver um estilo de vida prático de santidade? O quarto elemento que atua na nossa santificação são os nossos sofrimentos, lutas e problemas. Porque se você já se deparou com a vida, tá? A vida cristã e a vida como um todo, ela não é uma vida que pode ser resumida em facilidades. Você vai ter lutas, você vai ter problemas, e são dos mais diversos. Tem gente que não tem problema na área financeira, mas tem problema na área emocional. Tem gente que passa lutas em um determinado aspecto da vida e não em outro. Isso é comum. A vida cristã não é uma vida que é fácil de viver. Por quê? Porque a vida não é fácil. Porque o mundo jaz no maligno. Porque nós não fomos criados para viver nesse ambiente. É por isso que é difícil. É por isso que tem luta. É por isso que tem problema. É por isso que tem tribulação. Mas no meio dessas lutas, no meio desses problemas, no meio do sofrimento, Deus age no nosso interior, nos transformando. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus foi assim. O autor de Hebreus diz que ele é aquele que aprendeu pelas coisas que sofreu. Sabe o que isso diz para nós? É que quando nós estamos sofrendo, o que nós podemos fazer é olhar para Jesus, porque Ele entende perfeitamente o que nós estamos passando. Ele entende perfeitamente o que é não ter um lugar para dormir. Ele entende perfeitamente o que é sofrer. Ele entende perfeitamente quando o interior está perturbado, não entendendo 100% do plano de Deus. Jesus nos entende, e é por isso que Ele usa dos problemas, é por isso que Ele usa das lutas e das dificuldades para nos transformar. Essa parte é difícil de dizer amém, né? E é difícil mesmo. Mas abre Hebreus aí. Eu já estou terminando, prometo. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. No combate contra o pecado, coloca um outro termo aí, na sua vida de santificação, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como filhos? Filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimados quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune todo o que recebe como filho. Tá aí? Tá isso aí na sua Bíblia? Os versículos escandalosos da Bíblia, né? De um Deus que só quer passar a mão na nossa cabeça, que é um Deus de mentira. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Eu queria te encorajar a ler esse texto, fazer um devocional sobre esse texto durante a semana. Porque basicamente o que o autor de Hebreus ele está dizendo aqui, que se você é um filho de Deus, Ele vai te disciplinar. Se você é um filho de Deus, Ele não vai deixar você viver de qualquer forma. Porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser entregue aos desejos do próprio coração. O Judá já passou mais por essa fase, o meu pequeno, mas a Lúcia ainda está nessa fase. Que é assim, ela não tem noção do que cerca ela. Ela várias vezes faz coisas que eu sei que daqui a 5 minutos ela está chorando. E às vezes eu tenho que repreender ela. Às vezes eu tenho que disciplinar ela. Às vezes eu tenho que mostrar para ela que para lá ela vai se dar mal. E ela não entende nada, ela chora, ela esperneia. Mas a questão é que um pai faz isso por um filho, visando com que ele cresça em maturidade. E é por isso que muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades. Não é porque Deus nos abandonou, esquece isso, de que às vezes você está passando por uma luta porque você está em pecado. Não, às vezes é o próprio Deus ali, junto com você, fazendo você sofrer em uma determinada situação, porque Ele quer revelar mais do seu caráter para você. Guarda essa frase. Deus disciplina os filhos que ama. E o que Paulo ele contrasta esse pensamento é, talvez, se você se relaciona com um Deus que só fala sim para você, talvez esse não seja o Deus da Bíblia. Porque talvez se você se relaciona com Deus e que tudo que você fala para Deus está sempre certo, talvez esse não seja o Deus daqui. Talvez só seja o Deus da sua cabeça que você criou aí um dia e tal. Aí você chama ele de evangélico ou qualquer coisa assim. Aleluia. Quinto lugar, o que é um mecanismo de Deus na nossa santificação são os meios da graça. Ou também, como é conhecido, as disciplinas espirituais. Oração, jejum, estudo. Para você entender melhor isso, tem um livro, chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. A questão é que essas disciplinas, elas não têm a ver com você colocar Deus contra a parede. Porque tem gente que se relaciona com a oração assim, eu orei, ou eu jejuei, agora Deus, eu quero que você faça aquilo que eu estou mandando. Tem gente que trata as disciplinas espirituais como um meio de extrair a graça de Deus à força. Mas as disciplinas espirituais, elas são uma forma de você abrir espaço dentro do seu interior para que a graça te toque. Não pelo seu esforço, não porque você usou o mecanismo e a chave certa para girar a máquina que é Deus e fez ela funcionar. Mas é porque quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, você vai se deparar com um Deus que é abundante em sua graça. Um Deus que é abundante em sua misericórdia. Em último lugar, um outro fator que atua na santificação é você mesmo. E aí eu queria voltar num texto que a gente leu no primeiro fator falando sobre Deus. Abre sua Bíblia aí em Filipenses. E eu vou ler um versículo aqui que não tem explicação, tá? Filipenses 2, versículo 12.
Entre o versículo 12 e o versículo 13, você tem uma caneta e risca sua Bíblia, você pode colocar aí, mistério. Tá? Versículo 12: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Então, percebe? Salvação aqui está no presente. Então fala sobre a nossa santificação. E Paulo está dizendo o quê? Irmãos, realize a vossa santificação. Trabalhe para que ela aconteça. Se esforce. É você que ora. É você que abre sua Bíblia. É você que é generoso. É você que olha para o seu corpo. É você que vai fazer cada uma dessas coisas. Mas ao mesmo tempo, o que sustenta a nossa ação é o que está no versículo 13 que a gente já leu. Porque é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ué, mas é eu que faço ou é Deus que faz? Então, é as duas coisas e não tem uma forma matemática para isso. Não dá para dizer que é 100% Deus, 100% homem, não. É os dois trabalhando e não tem uma porcentagem para você medir essa obra. É você que caminha em direção a uma vida de humildade, de transformação. Mas você vai se deparar com as suas mazelas. Você vai se deparar com as suas dificuldades. E você precisa se lembrar constantemente que Deus está do seu lado e Ele é o maior interessado em tudo isso. E Ele está trabalhando em você com o querer que você seja santo, mas também com o realizar. E esse é o desafio da santificação. A Val, ela pregou na sexta-feira, na vigília, sobre esse assunto também, tá? Sobre santificação. E ela entregou algo que não tem a ver só com uma exposição bíblica, mas ela sentiu que isso é uma palavra profética para nós. Deus, Ele está nos chamando como família para olharmos atentamente para a santificação que o Espírito Santo está trabalhando no nosso interior. Porque o que Deus quer levantar sobre a terra é uma noiva sem mácula nem ruga. E quando Paulo fala sobre essa noiva, ele não está falando sobre uma noiva no sentido assim só universal da coisa. Ele está pensando em cada membro da igreja. E eu creio que então existe um desafio do Espírito Santo para nós. E esse desafio não tem a ver com a sua força, com o seu suor simplesmente, mas tem a ver com o esforço que nós fazemos para chegarmos diante da cruz. Eu queria te convidar a ficar de pé. Porque talvez, presumo eu, que essa palavra não é nova para ninguém aqui. Talvez tenham poucos elementos de novidade em tudo que a gente falou aqui. Mas talvez você olhe para dentro de você e pense assim, é mais uma palavra que vem para confrontar aquele pecado que eu não consigo vencer. É mais uma palavra que vem para tocar naquela ferida que está aberta, que eu sei que existe, que eu tento fingir e esconder, mas não consigo. Se você se sente assim, eu queria te dar uma boa notícia. E a primeira delas, dentro dessa boa notícia, o primeiro ponto é que se você se sente incomodado com os pecados que você tem cometido, é porque Deus, Ele está levando você para esse lugar. É porque Deus e o Espírito Santo, eles estão atuando dentro de você com o querer de ser santo. Talvez essa é a primeira coisa que você precise colocar dentro do seu coração. É só ser sincero. Que é, você olha para dentro de você e você vê pecado. Você não precisa esconder isso.
E deixa eu te falar, você vai ver pecado daqui a 50 anos vivendo a vida cristã. Você vai ver pecado até o dia da sua morte. Deus não tem problema com isso. Mas ao mesmo tempo, eu queria orar aqui agora, para que você fosse sincero em perceber que existe um desejo colocado por Deus dentro do seu coração, para que você seja santo. Para que você seja a imagem e semelhança do Filho, para que você trilhe essa jornada. Mas talvez você vai se deparar com o fato de que você vive coisas e você está feliz com aquilo. Que você tem coisas dentro de você que você faz e são ações que você sabe claramente que são pecado. E você está nem aí. O convite para você nessa manhã também é: se arrependa e reconheça que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não sei em qual estágio da salvação você está, mas eu queria que você fechasse seu olho aí, seus olhos.